Olá, eu sou Helena Dias e está começando mais um Trilhas do Nordeste. Aqui você encontra pautas, histórias e personalidades nordestinas sempre com o olhar do povo. Reportagens e entrevistas que falam sobre o Nordeste e dão evidência às nossas narrativas de resistência, fartura e solidariedade. Vem comigo! No quadro Sertão da Gente, vamos saber como está a luta das famílias atingidas pela barragem de Acauã, na Paraíba, e conferir a colheita agroecológica que elas realizaram. Já no território de solidariedade, vamos conhecer a atuação da Frente Nacional contra a Fome e a Sede. E no Aqui Pra Nós, a conversa é com a psicóloga e especialista em saúde mental Magda Figueiroa, sobre políticas públicas na área e para a prevenção ao suicídio. Já no Balaio Cultural, nós vamos pegar carona nas histórias que contam a importância das ferrovias para o desenvolvimento do estado do Ceará. E no Que Tu Indica, a sugestão veio danada de boa para a gente escutar. Hoje a gente começa o programa contando sobre um recomeço para as famílias que foram atingidas pela construção da barragem de Acauã, localizada no município paraibano de Itatuba, em 2004. Essas famílias lutam por terra e dignidade há 18 anos e agora começam a ser reassentadas em áreas propícias para morar e produzir. Conta pra gente, Rodolfo Rodrigo. Em agosto desse ano, as famílias atingidas pela barragem de Acauã, na Paraíba, realizaram a primeira colheita agroecológica nas terras conquistadas pela luta histórica no estado. A atividade aconteceu na área desapropriada para a construção do reassentamento de pelo menos 100 famílias das 1.000 que perderam suas casas quando a barragem transbordou em 2004. Aline Araújo foi uma das atingidas pela barragem. Segundo ela, naquele momento não houve cuidado nenhum com as famílias que residiam na localidade. Eu fui atingida também pela barragem, eu fui expulsa lá da minha terra e o Estado foi muito omisso com todas as famílias. Não houve um plano de evacuação, de sair, ninguém foi informado de nada, simplesmente a barragem começou a encher e as famílias tiveram que sair porque a água estava chegando, entrando nas casas. Teve famílias que perderam móveis, que a água entrou na casa, também embaixo de chuva. Então não houve nenhuma informação. Tudo foi assim, em cima da hora. O início da construção da barragem, sob responsabilidade do Departamento Nacional de Obras contra a Seca, remonta aos anos 80. Sua fase final somente ocorreu por volta de 1999, sendo efetivamente concluída em agosto de 2002. Devido às fortes chuvas, após 2 anos de construída, a barragem transbordou, inundando completamente 6 povoados e 115 imóveis rurais. E assim, a vida das famílias mudou completamente, porque as famílias trabalhavam com a terra e a partir do momento que saíram de suas localidades, elas perderam o acesso à terra. Daí então a gente se uniu no movimento, né, dos atingidos por barragens e fomos lutar pelos nossos direitos, porque a gente perdeu terra, perdeu educação, saúde e tudo, né, posto de saúde, as escolas, e a gente travou essa luta no movimento para conseguir esses direitos de volta. Após 18 anos de muita luta, junto principalmente ao movimento dos atingidos por barragem, as famílias conquistaram a desapropriação de 5 imóveis rurais em 2020, através de uma medida do governo da Paraíba. As áreas de aproximadamente 330 hectares foram destinadas à construção da agrovila Águas de Acauã, na zona rural do município de Itatuba, no agreste paraibano, onde fica a barragem. Cerca de 800 famílias ainda aguardam reassentamento. Essa agrovila ela representa a volta da soberania e autonomia, segurança alimentar para as famílias. Ela é muito importante, né? E também representa a devolução do bem mais precioso para o camponês, que é a terra. Nos últimos anos, a política de solidariedade e a luta por soberania alimentar se consolidaram como prioridades para muitas organizações sociais diante do contexto de fome em que o país se encontra. Para somar forças e conseguir incidir ainda mais na pauta política com os governos, essas organizações formaram a Frente Nacional contra a Fome e a Sede e têm atuado, inclusive, com iniciativas eleitorais. Vamos entender. A pandemia da Covid-19 explicitou a fome que já assolava os povos do campo, da cidade, das florestas e das águas.
São 116 milhões de brasileiros que não têm acesso pleno e permanente à comida, de acordo com a Rede Pensan. Neste contexto de crise emergencial, movimentos sociais e organizações não governamentais têm promovido o debate e a alimentação através de ações solidárias em todo o país. Em abril deste ano, a Frente Nacional contra a Fome e a Sede surgiu como espaço de educação e organização popular que pretende combater a fome de forma estrutural e emergencial, por meio da construção de um processo permanente de elaboração, convergência, organização e incidência política. Com a proposta de estabelecer um projeto popular para o Brasil, baseado na democracia, sustentabilidade, desenvolvimento, soberania, solidariedade, feminismo e igualdade étnico-racial, a Frente é uma resposta da sociedade civil, como explica Santiago Matos, do Movimento Brasil Popular, que faz parte da Frente. A Frente Nacional contra a Fome e Sede, ela surge a partir das experiências dos movimentos e organizações sociais que há muito tempo, desenvolvem ações concretas no enfrentamento e no combate à fome. E nesse período da pandemia evidenciou aí uma lacuna muito acentuada, do avanço da fome no Brasil, e que as atividades de solidariedade surgiram como uma forma de ação dessas organizações e atendimento a esse público que estava nessa emergência aí de uma crise acentuada nos territórios, nas comunidades, que é a falta de alimentação, a falta do acesso à alimentação. Junto com o apoio e articulação dos comitês populares contra a fome, das cozinhas solidárias e comunitárias articuladas pela sociedade civil em todo o Brasil, essencialmente nas periferias, a Frente tem realizado doações em todo o país. No último dia 3, ações da Frente Nacional contra a Fome e a Sede aconteceram em todo o Brasil. Aqui no Nordeste, os estados de Pernambuco, Alagoas, Bahia e Maranhão foram sede da solidariedade e de discussões que objetivam a reivindicação da alimentação saudável. Cada organização contribuiu de uma forma, a gente construiu pelo GT de comunicação um material muito bom, inclusive um material construído para fomentar os debates, e aí nas diversas formas, Os debates foram promovidos dentro de cada organização, com público atendido. Os debates foram promovidos dentro dos comitês populares de luta, que está se organizando agora também para esse período eleitoral. O debate se deu com a sociedade em geral, fazendo panfletagem, colando lambe pela cidade. E as ações elas se deram com entregas de alimentos pelos serviços dos movimentos que já desenvolviam essas atividades, e também pelos comitês populares e pelos movimentos sociais. Além das ações, a Frente está realizando a campanha Eu Voto contra a Fome e a Sede, que pretende conscientizar a população sobre a eleição de parlamentares que tenham, na construção do seu mandato, uma relação com as políticas públicas e com o combate à fome. Chegou a hora do intervalo. Fica por aí que a gente já volta. E voltamos com o Trilhas. Neste período pós-pandemia, muitos são os alertas sobre as condições da nossa saúde mental. Isso porque os impactos das crises política, social e econômica, agravadas por esse processo, também interferem diretamente nessa área da nossa vida. Setembro é um mês dedicado à pauta da prevenção ao suicídio e nós conversamos sobre o assunto com Magda Figueroa, que é psicóloga e especialista em saúde mental. Também atua no Sistema Único de Saúde, o SUS. Vamos conferir? Olá, gente. Nós estamos aqui hoje com Magda Figueroa, que é psicóloga, especialista em saúde mental e atua no Sistema Único de Saúde, o SUS. Seja bem-vinda, Magda. Magda, a gente vem de um histórico social, de crises política, social, econômica, e também passamos por uma pandemia, Essa conjuntura
Quais são os impactos que ela tem na nossa saúde mental? Como é que a gente está hoje, assim, pela sua experiência como trabalhadora dessa área? Como trabalhadora do SUS, a gente vem sentindo o SUS ser atingido fortemente pelas últimas reformas, principalmente pela PEC, que chama PEC da Morte, que congela os gastos em políticas públicas por 20 anos, desde o golpe que a gente sofreu em 2016, né? E isso vem atingindo a saúde mental fortemente, com, assim, um retraimento de investimentos, de serviços, de programas, de prevenção e de atuação, de atendimento, de acolhimento às pessoas vítimas de problemas com saúde mental e também as pessoas que têm problemas com o uso abusivo de drogas, né? Também isso tem acontecido. Por outro lado, a gente vê o agravamento das crises econômicas como um propensor, né, como uma mola propensora para as situações de adoecimento, né. Quais são os principais serviços e onde é que a gente pode procurar, assim, disponíveis no SUS, né, para todo mundo? O SUS ele tem uma série de dispositivos, ele propõe a RAPS, que é a Rede de Atenção Psicossocial, que inicia na atenção básica e que vai até os serviços especializados, que é o CAPS, são os hospitais com leitos integrais, né, diante das necessidades. Então, a porta de entrada deve ser realmente a atenção básica, que oferece o atendimento, deve ser um atendimento acolhedor. O próprio posto de atenção básica tem um serviço que nossas reformas têm sido bem atingido, mas que ele existe em muitas cidades, que é o NASF, são os núcleos de atenção de apoio à saúde da família, que tem profissionais de saúde mental nas suas equipes, e, assim, tem os CAPs também, que são CAPs infantil, para as crianças, CAPs para adolescentes. Magda, a gente está no Setembro Amarelo, né, que é justamente o mês que tem um calendário de luta, né, pela prevenção em relação ao suicídio. A gente tem política pública, né, serviço voltado para essa questão específica? A atenção básica ela tem um papel muito importante no acolhimento dessas demandas, de depressão, de vulnerabilidades, de entristecimentos, de percepções avançadas até desse sofrimento mental, antes de chegar à situação do suicídio. E também de vigilância, quando esses casos acontecem, e que acessam a saúde através de uma emergência, de um SPA, e que devem ser encaminhados à atenção básica, para a atenção básica acompanhar. O que é que a gente acontece? Como eu falei, a gente tem um dispositivo que dá apoio à atenção básica na questão de saúde mental, que é o NAS, mas que esse dispositivo, nas últimas políticas, ele foi desconsiderado em termos de financiamento. Então, algumas cidades ainda mantêm, mas não foi mais financiado diretamente pelo Ministério. A gente vê, na questão do suicídio, crescendo muito o número de adolescentes. E onde é que o adolescente passa mais tempo de sua vida? Dentro da escola. A gente tem uma lei aí que indica, que determina que todas as escolas tenham um psicólogo e uma assistente social, mas que é uma lei que ainda não está sendo efetiva, obedecida, nem pelos serviços públicos, as escolas públicas. Então, a presença de um psicólogo, de uma assistente social dentro da escola, pode direcionar e pode perceber, chegar junto a esses adolescentes, antes de que eles possam pensar nisso. Magda, a gente está em ano de eleições, né? A gente vai decidir diversos cargos, inclusive, né? Como é que os trabalhadores e as trabalhadoras da saúde mental, eles estão com a expectativa em relação a esse próximo governo, né? Quais são as principais pautas que vocês vão reivindicar e o que é que vocês estão esperando em relação a esse diálogo com o setor? A gente sabe que a reforma psiquiátrica, ele foi uma reforma pautada pelos trabalhadores e usuários do serviço do SUS, né? E associada à reforma sanitária. Então, o que se espera como trabalhadora do SUS é que esses valores sejam resgatados e que se dê um basta nos retrocessos que estão sendo pautados
nas políticas, de volta aos manicômios, de volta aos hospitais, o descredenciamento de atividades como o NASF, né, a falta de apoio aos serviços psicossociais, o sucateamento das políticas públicas de uma forma geral, porque a gente sabe também que saúde mental se envolve, além da saúde restrita ao Ministério da Saúde, à ação de saúde, mas também de políticas públicas ligadas à assistência social, à moradia, a trabalho, à renda, à educação. Então, que seja políticas voltadas para a promoção das pessoas como inteira, né, de proteção às mais vulnerabilizadas. A gente agradece a tua participação aqui no Trilhas do Nordeste, Magda, e até a próxima. Até a próxima, né? A gente está aqui. Espero que tenha sido proveitoso, né? E estamos disponíveis para qualquer outra necessidade. E vamos para mais um intervalo. Eu volto daqui a pouquinho. E estamos de volta com o programa. Quando a gente faz alguns passeios por locais históricos da nossa cidade, a gente se depara com os trilhos do trem, dá muita vontade de conhecer como era, né, andar neles. A repórter Camila Lima, lá do Ceará, foi atrás de contar algumas dessas histórias dos trilhos do seu estado. Vamos assistir. Um retorno ao passado. Esta é a sensação de quem passeia pelo acervo que guarda um pedaço da história da ferrovia que corta o Ceará de norte a sul. A estrada de ferro teve grande importância para o desenvolvimento do estado. Encurtou distâncias, facilitou as comunicações e impulsionou a economia. A estrada de ferro ampliou em quantidade e velocidade o transporte da produção agrícola e pecuária do sertão para a capital e dos produtos industrializados no caminho inverso, de Fortaleza para o interior. E essa história começa ainda na época do Império, em 1870. A ferrovia aqui no Ceará foi inaugurando por trechos. O primeiro trem saiu da estação João Felipe e os seus 7 quilômetros de trilhos interligavam o centro da cidade ao bairro Parangaba. O processo de instalação da ferrovia passou por diversas administrações. Foram necessários 53 anos para finalizar os 599 quilômetros que ligaria finalmente Fortaleza à cidade do Crato, na região sul do estado. As ferrovias no Ceará, elas começaram a ser construídas no contexto da grande expansão de ferrovias no mundo todo, no século XIX. As ferrovias, elas estavam muito associadas à ideia do progresso, da modernização das sociedades, né? É um incremento para a economia capitalista e expansão. Seu Hamilton Pereira foi funcionário da Refesa, empresa que durante muitos anos foi responsável por colocar os trens literalmente nos trilhos. Mas desde criança ele já utilizava o veículo como meio de transporte e guarda muitas lembranças e histórias dessa época. Eu vou fechar os olhos e vou voltar aqui à década de 50, certo? Aí eu tô vendo tudo direitinho, o trem funcionando, né? O barulho dos trens, os apitos, o pessoal pegando o trem. Então eu ouço isso aí tudinho, com os olhos fechados, né? E se eu abrir agora, eu vejo o modernismo, né? Seu Marcos Cabral, outro antigo engenheiro, também segue o mesmo trilho da história. Eu nasci nessa zona aqui todinha, ferroviária. Então desde criança que eu já fui criado junto no quintal de casa, já eram os trilhos, já era a locomotiva, já era o vagão, e eu já brincava com outros colegas, filhos de ferroviário também. Nessa época, como criança, a gente viajava a serviço, o meu pai é que estava a serviço. E nós, famílias, normalmente tinha uma praxe dessa, e a família acompanhava, porque o vagão era um vagão dormitório. A gente passava da cama da casa para a cama do vagão. Mas para muito além da expansão e progresso que as linhas férreas trouxeram, existe um outro lado da história que nem todo mundo conhece. Então você vê muito assim no Brasil essas ferrovias serem louvadas e comemoradas como símbolos do progresso, mas muitas vezes os
quem estava por trás das iniciativas da construção dessas ferrovias eram essas elites agrárias, exportadoras, né, proprietários de escravos, e no Ceará não foi diferente nesse aspecto, né? Com a grande seca que ocorreu no Ceará em 1877, que se inicia um ciclo de fortes secas naquele final do século XIX, né? A expansão das ferrovias do Ceará, elas se atrelam às próprias políticas de socorros públicos, visavam com essas obras ocupar a grande multidão de retirantes que, em função das próprias secas, eram obrigados a migrar. Diferente de outros trechos da linha férrea que com o tempo caíram em desuso, a primeira estação do Ceará, localizada no centro de Fortaleza, foi restaurada e rebatizada. De Estação João Felipe, passou a se chamar Estação das Artes. Hoje, boa parte do prédio já está em funcionamento com uma série de programas culturais. Aqui também será a nova sede do Museu Ferroviário, onde o público terá a oportunidade de ver e conhecer um pouquinho mais sobre essa própria história. É um acervo muito diverso, é constituído por pinturas, por mobiliário, por equipamentos e permite contar, sob vários ângulos, a memória da ferrovia no Ceará. Não só a memória da ferrovia no Ceará, no sentido da máquina, do trem, mas das pessoas também que viveram a ferrovia, que trabalharam nela ou que foram passageiros. E Camila pegou um trem expresso aqui para o nosso quadro O Que Tu Indica, para trazer sugestões da música cearense. Simbora? Vamos saber mais? Olá, eu sou Camila Lima, jornalista, repórter do Brasil de Fato aqui no Ceará. E a minha dica que eu venho trazer é de música, né? De dois artistas cearenses. Na verdade, o Ceará, o Nordeste como um todo, né? É um celeiro muito rico de muitos artistas incríveis aqui na nossa terra, né? É difícil até pensar alguns que é para poder dar uma dica como essa, mas eu escolhi dois deles, um artista, o Caio Castelo, que tem um repertório incrível, e a Lorena Nunes, que é uma cantora também, mulher negra nordestina, que tem um trabalho incrível, um repertório incrível na música cearense. Então eles são bem bacanas e fica aí a minha dica para você escutar e curtir um pouquinho do que tem sido produzido aqui na música cearense. Tem um varão que mora aqui dentro de mim. Tem um varão que mora aqui dentro de mim. Dica danada de boa, Camila. Para curtir a sexta-feira após o programa, então, nem se fala. E lembrando que você pode participar do quadro também. Basta gravar um vídeo de até 1 minuto de forma horizontal com a sua dica cultural nordestina. Depois, é só mandar para o WhatsApp do Brasil de Fato Pernambuco. O número é DDD 81 996060173. Já para sugerir pautas e outros conteúdos, é só falar no e-mail pautape@brasildefato.com.br. A gente agradece a sua audiência. Você assiste esse e outros episódios nos canais do Brasil de Fato Pernambuco e da TVT no YouTube. Até semana que vem, sempre nas sextas-feiras, às 9 da noite.